Marcos 8,36, por favor. Isso vai explicar um pouquinho por que eu perdoei. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que é mais importante para o ser humano? Sua salvação. Sua salvação. É a sua alma. O que Satanás quer da gente? Quer que a gente trabalhe com ele, carregando um tijolo? Quer que a gente ganhe dinheiro para ele? Não. Ele quer a nossa alma. Na verdade, é 37, né? Por isso que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou, o que daria um homem pelo resgate da sua alma? Para você ver como é a importância da alma. Na verdade? Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens separado? Para quem será? Aqui ele fala no contexto de questões materiais. Né? Mas você vive uma vida toda desregrada, você vive uma vida que não tem compromisso com Deus. Hoje, se Deus te levar, para onde é que tu vai? Então, ao meu ver, o meu conhecimento, né, utilizar esse tema, e isso está ligado ao motivo do qual eu decidi perdoar, é a alma. Porque eu, na minha humilde existência, minha pós-existência, eu tenho um temor muito grande, que é a minha alma. Se eu amo meu esposo, é aquela frase que eu sempre digo assim, não desejar ao outro que você não deseja para si mesmo. Se o meu esposo perde a alma dele, não há um arrependimento, é uma alma. Se eu anseio, desejo que a minha alma seja uma alma liberta, que tenha salvação, eu vendo a situação dele, amassar o pecado. E isso é um dos 10 mandamentos, né? Resumindo os 2, amarás a Deus, mas não adorarás. Tanto que, quando ele me revelou essa situação, né, quase que de imediato, eu bati no peito dele e falei: eu falei para ti, guarda o teu coração. Né? Em situações desde a criação dele, como foi com os pais dele, eu conhecia. E mesmo ele falando, agora teve os pensamentos, daí as mulheres, né? A gente sabe muitas das vezes quais são as atitudes que o homem vai tomar, mesmo ele achando que a gente não sabe. Então, certas situações, certos pensamentos, eu sabia que isso poderia acontecer. Eu sempre falei para ele: guarda o teu coração, cuidado, que é ali que o menino, quando tiver uma oportunidade, e se não estiver preparado, tudo bem. E a primeira coisa que eu falei, antes de pensar em dar um beijinho, né, eu não fiz isso. Por respeito até ele, eu respeito muito ele, e mesmo naquela forte emoção, porque uma traição, principalmente quando é falada assim, na revelada, eu nunca fui, graças a Deus, nunca fui esfaqueada, mas é como se fosse, né, uma faca entrando no coração, porque podia ser, não podia ser algo físico, mas era algo emocional que eu ficava ofegante, respirando forte, porque é algo que nunca imaginou, pelo fato de nós sermos cristãos. Achávamos que só pelo fato de ir para a igreja cantar, a gente não faria nada. Né? Só que não fui só ele que errou. Eu não vou justificar porque eu amo. Eu vou errar, então, ponto final. Porém, eu também errei pelo fato de eu confiar demais, eu confiei demais, eu não vigiei. Então, tudo isso foi combinando, né? Situações do nosso relacionamento, falta de conversas, muitos danos, muitas brigas, e sem o devido retorno. Como foi a pergunta: quem procura mais? Eu ia até completar: quem procura mais após uma discussão? Porque mesmo se não, quando há uma discussão no casal, e supostamente um ganha, acha-se que ganha, mas é os dois que perdem. Então, mesmo eu estando errada, eu preciso, né, unir o meu orgulho, ir lá e dar iniciativa, ou vice-versa. Amém? Então, esse é o contexto. Aí fala assim: o porquê eu perdoei uma traição? Por causa da alma dele. É lógico que antes de chegar também a essa decisão, eu passei uns dias que, inclusive, o apóstolo Ricardo nos ajudou muito, conversando, que, inclusive, eu até me assustei quando ele falou: olha, você tem autoridade para se divorciar, você tem a razão, porque houve, de fato, uma situação que me dava a garantia do divórcio. Mas
desistir do meu relacionamento, né? Então foi todo um contexto. Vocês lembram aquele desenho que talvez as mulheres ou uma participação possam se identificar quando a gente está num muro querendo decidir uma coisa, aí vem a voz, né? Já vem aqui e tal. Aí vem a voz que a gente imagina um anjo que fala, o terceiro Espírito Santo fala, aqui, ó. E tu fica no meio do muro, escutando um mais alto que o outro. E são N questões, apontando, e N questões também do outro lado, resumindo. Você é quem para não perdoar? O lado que mais afronta para que a gente decida separar é aquele. Porque tu nunca vai fazer isso, tu nunca fez isso, porque ele fez assim. E começa a N perguntas. E se a gente não guardar o nosso coração, a gente vai dar razão. Para quem fica macerando, né, esses pensamentos. E isso é um sofrimento. Decidi perdoar. A luta não foi só minha. Existiam 2 lutas após a traição, 2 lutas. Ele com Deus. Eu já tinha feito a minha parte. Isso já, a gente já tinha voltado para casa, tudo. Tinha 2 coisas. Eu lutando, lavando louça aqui, e ele lá lutando também. Porque um pecado é cometido, se não houver o arrependimento, o homem vai começar aquela luta. Agora, se tem um arrependimento, não é só um arrependimento bom. Ele vai também ter o tempo dele, vai ter um processo dele, tá? Todos os pensamentos que ele fez volta à mente, né? Ser um repensamento, pensando tudo, o porquê, o motivo, né? E deixa eu dar continuidade aqui, né? Então, o perdão conjugal na Bíblia é uma ferramenta poderosa de cura e reconciliação. Isso? Perdão é uma ferramenta poderosa de cura e reconciliação, agindo como um mandamento de amor, como está em Mateus 6,14. Mateus 6,14. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial nos perdoará. É um mandamento. Daí tu já se joga lá embaixo. Quem sou eu? Que restaura a união e libera o cônjuge da amargura. Ele reflete o amor incondicional de Deus, permitindo a superação de crises, a reconstrução da confiança e a harmonia do lar. Lembrando, perdão não significa esquecimento. Eu esqueci. É um processo, digamos, meio que um pouquinho grande, o processo de perdoar. Não é só perdoar. O outro tem que entender, porque no meio do processo tem muitas perguntas. Né? Onde eu errei, o que ela fez que eu não fiz, muitas perguntas, né? Mas no meu caso e eu fiquei curiosa, eu perguntei, por que tu fez isso? E eu vou te falar, em Deus do Senhor, eu fiquei comovida, tive compaixão, quando ele disse, eu não sei. Então ali eu de fato descobri que ele não estava, o espírito dele não estava ajustado. Era o inimigo dando as oportunidades para ele. Porque conhecimento tinha. Sem conhecimento, já estão conhecimento tinha. Então, para alguém falar assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca, não. Você precisa vigiar. Se você não vigiar, vai, porque o inimigo conhece a gente muito mais que nós somos cônjuges. E ele sabe, e ele vai atacando. Não deu aqui, opa, vou por aqui, não vou por aqui. É como ele sempre fala, eu perguntei dele, tu tem medo? Não, tu nunca vai fazer isso. Ele me conhece perfeitamente, mas em compensação eu posso fazer outras coisas que vão aborrecer, vão precisar perdão. Amém? Os principais aspectos do perdão conjugal na Bíblia, eu falei há pouco, é um mandamento. Perdão é um mandamento. Jesus ensina que o perdão é essencial para a saúde espiritual e para a própria reconciliação com Deus. Tem a oração de Mateus 6,12, né, do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos, é reflexo da graça. O perdão é um reflexo da graça. Perdoar é tratar o cônjuge com a mesma graça e misericórdia que recebemos de Deus, tratando como ele melhor do que ele merece. Lembra do filho pródigo? Ele saiu e ele foi bem mais melhor tratado quando ele voltou. Ele merecia? Não merecia, porque ele fez toda aquela algazarra e voltou. Então, é o reflexo da graça, do perdão. Quebra de amargura, guardar ressentimentos
No processo de perdoar, tem muito esses ressentimentos. Se lembrar, e dói. Relembrar coisas que passaram, ou imaginar, né? Coisas que aconteceram quando eu estava dormindo e ele ia trabalhar, dizia que ia trabalhar, e a gente começa a imaginar como, que dia aconteceu. Então isso fica remoendo. Inclusive isso foi um fato que ele não gostava que eu perguntasse dele. Ele já se sentia humilhado, falando, e eu ficava perguntando, é como se ele, poxa, não merece ouvir isso, eu quero saber. Aí, inclusive, no gabinete, o apóstolo falou, você tem o dever de responder tudo que ela perguntar. E foi quando a gente sentou, eu fiz a pergunta tudo. A cabeluda careca, tudo. E pronto. Resolveu as minhas questões, minhas dúvidas. E isso começou a perceber que eu já não lembrava, já não tinha mais. Né? Não tinha mais o que lembrar. Não tinha mais o que fazer, né? Processo de reconciliação. O perdão não ignora o erro, eu falei, mas opta por não usar a dor como uma arma, buscando a restauração da relação como o pai do filho pródigo. Ou seja, o fato de ele ter cometido, eu ter perdoado, não faz a gente esquecer. Mas eu não posso mais jogar isso na cara dele. Por que tu fez isso? Isso, aquilo. Acabou. Eu não tenho mais argumento. Uma vez que eu perdoei, tem mais volta. Porque isso fica remoendo e o casal não continua firme. Ação de vontade. Perdão é uma decisão racional de obedecer a Deus, frequentemente acompanhada de oração e auxílio pastoral, superando o orgulho. Eles tinham muita vergonha desse ato, porque muitas pessoas tinham ele como exemplo. E eu sempre falava, um dia tu vai ter que falar. Não, e eu fui a primeira pessoa e eu chamei, eu queria que a mãe dele soubesse. A mãe dele sabendo, por ele, qualquer pessoa, eu falei ele. Sabe que eu não ligo muito porque as pessoas falam. A mãe dele soube, eu fiz ela ir lá, falei, eu estou precisando da senhora, e ela foi com medo. O que aconteceu? Não, eu falei, como ela já estava lá, ele falou. Mas, aí o que acontece depois disso? Inclusive, eu testemunho que eu nem sabia que ele estaria no congresso, me surpreendeu, que é algo bem aberto, né, das mídias, isso me surpreendeu muito. Então, isso foi construído, não foi fácil e não é fácil, mas eu creio que muitos de vocês aqui se passaram, eles estão passando, e se um dia, né, que Deus o livre passe, mas que você seja preparado, e a palavra é essa, guarda o seu coração. Impacta uma oração. A falta de perdão no casamento pode trabalhar a vida espiritual do casal. Esse é um dos grandes motivos que os casamentos, né, somente os cristãos não vão para frente, porque impacta, porque tem acusação. Não houve arrependimento genuíno, ou não houve um perdão genuíno, porque a partir, como eu falei, a partir do momento que se perdoa, não tem mais o que acusar. Praticar o perdão libera o casal para construir uma nova história baseada no amor ágape e na restauração. Ou seja, quando eu casei com ele, eu amava. O homem ali amava. Agora, na reestruturação, né, na restauração do nosso casamento, já entra outro amor, que é o amor ágape. Aquele que a gente sente necessidade, mas a gente sente necessidade de perdoar, porque é uma alma. Então, esse, para mim, né, para muitas pessoas podem ser outros motivos, mas o motivo cerne, né, principal da questão para mim foi eu me coloquei no lugar dele como ser humano, não me colocando que ele fez isso, mas como ser humano que ele fez. O pecado, se ele não for arrependido, a alma dele, que eu falei no início, é a coisa mais importante para o homem, que é o inimigo que é mais. Amém? Eu já tinha dado uma palavra que vem edificar você. Amém? Vou passar a palavra para o meu esposo. Cristina Lombado, quero testemunhar, quero dar testemunho dela, porque uma vez eu falei sobre perdão aqui, eu convivo com uma mulher que me perdoou por um pecado, por uma queda violenta que Deus matou brutal sobre a vida dela, e ela me perdoou. E nessa ministração que eu falava sobre perdão, eu falei da seguinte forma, que quando a gente perdoa, a gente joga aquilo pro lixo, e o lixo a gente não traz de volta para casa.
você joga o lixo ali, o lixeiro leva lá para a barreira, não é verdade? Vem o trator, passa por cima, joga terra, tem a maçadeira, amassa tudinho. Mas tem gente que vai lá, tira o trator, pega uma pá, cava, pega o lixo, traz de volta para casa e fica jogando na cara do cônjuge. É verdade? Quem não perdoa faz exatamente isso. E a minha esposa, Joane, ela nunca externalizou, nunca trouxe de volta, nunca condenou, constatou a esse adultério que foi muitos anos atrás, nunca trouxe para dentro de casa. Ela nunca jogou na minha cara. Mas eu aposto que ela tem coragem de perder o meu primário dela várias vezes, sabe? Então, apesar disso, há um controle emocional da parte dela lá de trás que já ela foi construindo, e ela nunca me acusou por conta do meu erro. Até porque também ela erra, né? Ninguém é perfeito a ponto de não errar. Então, eu louvo a Deus pela esposa que tem. Ela falava uma coisa, mas na prática foi completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu falei sobre esse tema de restauração do casamento, para restaurar o casamento é necessário perdão. E foi ela que ministrou. E foi aquilo que ela viveu, aquilo que ela praticou. E a segunda coisa que nós consideramos relevante, pertinente, é falar sobre a mudança. Diga mudança. Mudança. Então, eu vou falar daquilo que eu vivi. Eu poderia falar diversos tópicos aqui, um monte de coisa, mas eu vou falar sobre mudança. Então, eu passei por uma fase na minha vida de mudança. Olha só o que diz Romanos 12, 2. Um dos versículos mais lindos nessa casa. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados. Renovação do vosso entendimento. E outra versão diz assim: transformai-vos. E transformai-vos, a gente vê um verbo, a gente vê um pronome. De quem é essa responsabilidade aí? Tá, forma ênfase, né? De quem é essa responsabilidade? Pessoal. É pessoal. Pessoal. Então eu tinha que passar por uma mudança. Eu até lembrei de hoje, eu lembrei de um desenho, um filme que passava nos anos 80, não que a gente seja dinossauro, chamado Changeman, lá do Japão. Changeman significa mudança de homem que muda. Então eu gostava de falar de Changeman. Eu me tornei um Changeman. Diga amém. Hoje eu sou um Changeman. Por que eu tinha que mudar? Porque a primeira etapa já era, eu já tinha alcançado, que era o perdão dela. Eu tenho uma foto eu chorando, é muito feio, meus amados. Olha, é terrível aquela foto eu chorando assim. É horrível. Tipo, um pitbull dele atacar, mostra aquela foto de volta rapidinho. De tão feio, sabe? Tem um cara de 70 anos, todo enfiado chorando aqui. Mas, para além de um arrependimento, de não praticar as mesmas coisas, não era necessário apenas eu não praticar, mas isso foi ministrado recentemente. Não basta eu não praticar mais, eu tenho que mudar e fazer coisas diferentes. Então eu corri atrás de ajuda, porque sozinho eu não conseguia. Eu não tinha forças de mudar sozinho. E eu pedia muito de Deus: Senhor, eu quero mudar. E a responsabilidade de quem era? Minha. A responsabilidade dela. Eu que tinha que mudar. Então, sabe quando você não tem mais como ganhar uma batalha, você já perdeu e você precisa. Aquela parte final, né? Dos Vingadores, quando você já perdeu a batalha e abre o portal e vem uma ajuda. Aí eu lá veio o apóstolo Ricardo, a pessoa dela no portal passando. Estou aqui, vou lhe ajudar. Eu vi o bloco final e a situação mudou. Porque eu estava só dando uma batalha. Né? Então eu peguei um reforço muito bruto, muito violento no reino do Espírito. Esse é um reforço violento, é ou não é? Eles falaram: agora estou contigo nesse mistério aí. Não garanto muita coisa, mas eu corri atrás de ajuda. Quando foi? Foi atrás de ajuda. E vocês me ajudam. Se tem um casal com quem eu ia dar ouvidos, um momento tão difícil, era eles. Então, eu corri desesperadamente atrás de uma palavra chamada mudança. Mudança de hábito, mudança de costume, mudança de postura, mudança das ações. Eu tinha que reiniciar, dar um reset. Precisava dar um reset na minha vida,
e reformular os meus conceitos de caráter. Então eu corri atrás de uma palavra chamada caráter. Onde passa a palavra, passava onde ele ia lá atrás dela. Eu preciso de caráter. O caráter ele vai mudar a minha vida. Eu preciso mudar principalmente algo que se chama caráter. Um dos tópicos aqui dessa mudança é essa questão sobre transformação na busca. Vou até pular para esse terceiro aqui. Então, essa busca, ela foi o meu principal foco. Eu tive que reiniciar, porque eu perdi honra, eu era muito bem visto por todos, perdi a dignidade de um homem, de um marido, eu fui envergonhado, eu fui lançado na lama, e em 2023, quando eu menos esperava, porque eu tinha vergonha de falar sobre isso, um tema muito pesado, sabe? Isso não era esse tema para mim. Ela falava e certa vez, em julho de 2023, nesse local, eu resolvi falar e estava ao vivo gravando. Eu resolvi falar. E nós falávamos naquele seminário sobre mesa, a mesa do Senhor. Todo mundo falou sobre mesa. Aí na última noite eu falei sobre a mesa dos demônios. Foi o lugar onde eu me alimentei. Por um período da minha vida que eu me afastei e me abandonei do Senhor. Então eu comecei a me alimentar na mesa dos demônios. Marcos. E aí, a primeira coisa que eu tive que tomar foi uma decisão. Reconhecer que eu errei e que eu precisava mudar. Então eu tive que tomar uma. Nessa mudança, primeira coisa, uma decisão. Então eu decidi mudar. Decidi literalmente mudar. Abandonei o orgulho de que eu não precisava mudar muita coisa. Eu precisava mudar tudo. De nada em mim servir. Nada que havia em mim. Aliás, lá atrás, no início do nosso casamento, a minha esposa falava: eu espero que todas as mulheres elas tenham uma chance de encontrar um homem como você. Assim como eu tive a chance, então eu era superestimado por ela. E houve um tempo no nosso relacionamento que houve uma mudança mais para baixo. Ela olhou e falou nos meus olhos: você é um homem mau. Então eu tive uma queda no relacionamento gigantesco. Eu passei de um homem maravilhoso para um homem mau. Então eu mudei, mas mudei para pior. Então essa não é a mudança que a gente precisa buscar. A mudança que a gente precisa buscar é uma mudança escalonada para melhor, para maior grau de relacionamento com Deus. E aí eu tive que abrir mão do orgulho. O orgulho, ele é o maior inimigo, uma das coisas que mais destrói o casamento é o orgulho. É o fato de você não abrir mão daquilo que você pensa. E que você esteja errado, tem muitas pessoas que são orgulhosas, que não abrem mão, não dão braço a torcer de jeito nenhum. Sabe que está errado, sabe que tem que voltar atrás. Aliás, essa foi a última pergunta, né? Quem volta mais atrás? Quem retrocede? Quem se cala? Quem se cala mais? Quem é aquele que é mais humilde que não quer? Porque no relacionamento todo mundo quer ganhar, é verdade. Ninguém quer perder. Mas todo mundo quer ganhar todo tempo numa discussão. E aí levanta a voz e grita. E aí vem aquela vontade novamente de perder o réu secundário. Ou falta de perdão, ou não alcançar essa que você alcançou. Há 2 dias atrás, uma situação escandalosa no Brasil, né? Horrorosa, que foi aquele secretário lá de São Paulo, uma cidade de Goiás, uma cidade do interior, genro do prefeito, casado com a filha do prefeito, ele pegou, ele contratou um detetive e esse detetive enviou as fotos da esposa dele em São Paulo, num relacionamento legal. Levanta a mão quem vai falar nesse caso. Quase todos, né? E foi um homem que não soube perdoar. Ele não soube perdoar. Pelo contrário, ele fez coisa pior do que era. Foi assassinar os 2 filhos e a si próprio, pensando que queria atacá-la. Ele que na verdade queria sofrer, fazê-la sofrer a qualquer custo.
fato ela vai sofrer por isso, mas porque não soube perdoar. E o perdão, ele traz uma restauração. Então, a humildade é difícil de alcançar quando nós estamos em um relacionamento. Uma palavra assim é humildade, mas vai para uma discussão. Entra numa discussão em um desentendimento para você ver como é difícil. Estou falando para ti não, mas já está. Mas acontece desentendimentos, desencontros de ideias em relacionamento, sempre há. Sempre vai ter. Tem aquele que sempre quer ganhar uma discussão. E tem aquele que sempre recua. E quando os dois não recuam, o que acontece? Desentendimento, briga no casal. E eles não podem ficar brigados sempre. Alguém tem que voltar atrás e pedir perdão, vamos nos reconciliar. Então, na verdade, a gente deveria, com pessoas maduras, entendidas, até evitar de chegar a um estágio como esse. Vamos acabar por aqui, mas dessa vez não vai dar. Vamos entrar numa conciliação mais rápida possível, para evitar confusão, porque nós estamos falando de crentes, cristãos aqui. Então, a humildade a gente deve carregar no nosso coração. Um psicanalista muito respeitado no Brasil e no mundo, autor de dezenas de livros, ex-ateu e hoje cristão, chamado Augusto Cury, em uma dos seus livros ele fala que em um relacionamento, aquele que levanta a voz para gritar, ele já perdeu. Ele já perdeu. Então, levantar a voz para gritar, já perdeu. Então, a gente tem diversas derrotas. Quantas derrotas nós não temos? Então, lembre-se, quando você levantar a sua voz, você já perdeu. E eu não prego para vocês, eu prego primeiramente para mim. Né? Prego para mim, nós recebemos essa palavra. E aí, amados, como é bom a gente ter essa humildade no nosso coração. Então, eu busquei primeiro humildade. Se ela vir para cima de mim, eu vou recolher. Eu não vou ficar colocando gasolina numa discussão que tacar fogo, não. Pelo contrário, vamos evitar. Porque aí a gente entra num relacionamento em que os desentendimentos, eles... Então a gente passou a ter tanto trabalho depois que... Uma coisa interessante é que naquele dia que eu ministrava aqui em 2023, 3 de julho, e falava isso abertamente para todo mundo, o Senhor me deu um filho, né? Está bem atrás de Estevão, né? Então a gente foi contar depois que nasceu, deu um junto daquela semana lá. Então o Senhor, ele foi muito maravilhoso comigo, porque ele é muito filho, ele é muito filho homem. E isso foi um romper, né? Na Mari, da minha esposa, porque ela não tinha mais filho. A gente já estava aí quase que outro, já quase 40 anos para ter filho, é complicado para uma mulher isso. É muito complicado. E aí parece que quando eu resolvi me libertar daquilo, porque também o Senhor me libertou, o Senhor me curou, por que eu ainda vou colocar no primeiro se Deus me libertou? Né? E o Senhor me falou, porque tu é liberto de meu filho, tem um filho maravilhoso. Então tem tanto problema lá para lá, não dá nem tempo de ligar mais lá. E aí, olha só, Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se nós somos em um casamento soberbos, nem adianta vir para cá levantar a mão, porque a adoração não vai passar desse pé aqui. Porque há uma resistência da parte de Deus com relação a nós cônjuges. Não adianta orar, fazer jejum, vai perder o máximo peso. Mas Deus está resistindo àquele que é soberbo. Não adianta, nós temos que eliminar essa soberba do nosso coração. Aquele que tiver, vem para cá perder tempo. A soberba vai impedir que você alcance o Senhor, porque ele vai resistir por conta dessa soberba. Então, tive que tirar a soberba. Eu sempre estou certo, só que está errado. Eu fui atender um casal que se separou e vieram correr atrás de mim. E aí eu fui conversar com a esposa, conversei com a esposa, a culpa é toda dela, a culpa é toda dele. Então os dois estavam super certos. Eu falei, por que vocês estão juntos então? Os dois estão certos. Ninguém está errado. Não, ela está errada. E ela falava, ele está errado. Soberbos. E quando eu falei, lá vocês são soberbos um do outro. Ninguém reconhece o erro que é dentro de si. Eu não vou pagar o preço por ele. Ele não merece, eu não vou pagar o preço por ela, ela não merece. Soberbos. Não adianta vocês precisam reconhecer e tirar essa soberba do coração de vocês.
Então eu tive que tirar todo nível de soberba. E isso é uma luta diária, Marcos. Isso é uma luta diária que a gente tem que superar, porque isso está na natureza adâmica. Natureza adâmica, a gente já nasceu com ela, já vem embutida já no seu coração, a gente já vem completa, e a gente tem que fazer essa mudança. Na prática, a humildade é pedir perdão sem se justificar. Porque quando a gente pede perdão, a gente sempre está levando junto uma desculpa. Sempre está justificando, desculpa por causa disso. Tu está pedindo perdão ou não? Porque a justificativa, ela anula o perdão. Porque você está dizendo, olha, eu tenho respaldo para errar. Eu tenho respaldo. Então a gente tem que parar de ficar se justificando e pedir perdão e acabou. Você não vai morrer, meu irmão. Aquele que no relacionamento é o primeiro, na humildade, a pedir perdão, é ele ser o vencedor. Ele ganhou pela família. Ele ganhou por todos. Amém. Pedir perdão é aceitar um feedback. Diga aceitar um feedback. Aceitar o Às vezes a gente chama um pouquinho para conversar, e aí a gente começa a falar, eu acho que isso por você, e a pessoa não aceita. De jeito não. Eu não sou isso aí não. A pessoa não está aceitando, mas é um feedback. É um retorno, é aquilo. Aquilo é aquilo. Então não tem como a gente negar um feedback. É um retorno. Então, no relacionamento, nós temos que aceitar esse feedback, fazer uma análise dele e corrigir. Tem que ser corrigido, ainda que seja difícil. Amém, Marcos? E o último aqui, a mudança, ela é um processo contínuo. Eu não mudei a partir do momento em que eu falei para ela que eu pedi perdão, eu falei me arrependi, eu não mudei não. Até hoje eu estou mudando. E eu estou mudando para melhor. Até hoje eu estou buscando ser um marido melhor. Até hoje eu estou buscando ser um pai melhor. Nossa filha é uma bênção aqui, né? Ela veio para curar nossa vida, né? Então a gente está buscando, em meio às dificuldades, nos tornar um grande modelo. E isso dá muito trabalho. Dá o trabalho de construir um relacionamento. Em meio a essas dificuldades, trabalho, estudos, a gente tem que cuidar um do outro. A gente tem que ter tempo um para o outro. E é algo que nós precisamos cuidar, porque a gente está muito atenção no trabalho, a gente está muita atenção no estudo, a gente está muita atenção nos filhos, e um para o outro a gente quase não tem tempo. O casal que era para reservar inteiramente o tempo para o outro tem. E aí, obviamente, que no meio dessa mudança, primeiro teve ajuste de hábitos, comunicação, evolução emocional. A gente tem que evoluir emocionalmente, o controle emocional, e aprender, tive que aprender uma forma de amar, porque o orgulho não tem mentira. Tive que aprender uma forma de amar. Então, no meio disso tudo, obviamente, comecei a andar com pessoas maduras, com pessoas de intelecto espiritual acima do meu. Para quê? Para que eu pudesse amadurecer. Se eu sou uma criança, andar com criança, vai haver maturidade? Não vai. Tem que andar com alguém maior, que vai me ensinar uma direção. Reajustar a vida espiritual, o coração, a leitura da palavra. E aí houve uma busca muito intensa. Ainda tenho muito a melhorar com o marido. Às vezes a gente prega, a gente vê aqui, mas lá em casa a gente sabe quanto, a gente sabe quanto eu preciso melhorar, eu sei quanto eu preciso melhorar. Todos os casais que estão aqui hoje sabem o que há de defeito, coisas que precisam ser melhoradas, e a gente precisa buscar isso para até se tornar tal ponto que ele quer alcançar novamente aquele patamar. Um dia eu espero que todos os mulheres possam alcançar lá com você também. Então eu estou buscando isso. E aí, no meio desses dois temas, o perdão e a mudança, tem uma frase muito bacana que nós elaboramos. E a gente